Oi! Hoje eu vou começar perguntando para vocês: quem será o escritor que marcou a história brasileira na literatura infantil? Aham. Então, atentem para este livro aqui. Quem sou eu? Há muito tempo atrás, lá em São Paulo, Taubaté, no dia 18 de abril de 1882, nasceu um garoto. E aí chamavam ele de Juca. Juca era um menino que era muito irrequieto. Ele não parava. Ele gostava de ir lá para o rio, na fazenda do seu avô, Visconde de Tremembé. Ele amava caminhar por entre as florestas. Tudo para ele era novidade. E aí, sabe o que aconteceu? Os seus pais queriam que ele fosse um doutor. O avô também queria que ele fosse um doutor. Mas não era isso bem que ele queria. O desejo dele era escrever. A mãe dele era quem ensinava a ele ler e escrever. E ele aprendeu muito bem. Ele saía lendo tudo que tinha lá na biblioteca do seu avô. E aí a vontade dele era desenhar, era escrever, era ler, era pintar. E pintar o sete, porque tudo que ele queria fazer, ele arrumava uma maneira para realizar. Né? Ia até os rios, pescar, e tudo que ele podia, ele fazia. Ele era um menino muito inteligente e muito esperto. Chegou o tempo que os pais dele morreram, e aí ele foi ser criado pelos avós. E aí o vovô queria realmente que ele fosse um doutor, advogado. Ele foi estudar para ser advogado. Ele chegou um tempo na vida dele, e aí, ele já era advogado, foi promotor e foi tantas outras coisas, mas a mente de Juca estava assim, sempre atento para o que ele queria. E o que ele queria era realmente escrever. E foi quando ele descobriu o mundo encantado realmente da literatura infantil. E foi aí quando ele se destacou, criando a sua obra em destaque, O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele se inspirou naquela fazenda maravilhosa, a qual ele estava ali, sempre, continuadamente vivendo com a sua família. E tem mais, ele inspirou até os personagens como o Visconde de Tremembé, o seu avô. Ele não deixou de fora da sua obra, não. Olha, muito interessante. Agora eu acredito que você já sabe de que eu estou falando. Quem é o escritor brasileiro homenageado no dia 18 de abril? É ele sim, Monteiro Lobato. O livro, Quem Sou Eu?